Você já se perguntou o que nos aguarda na vida após a morte? Quais escolhas moldarão nossa jornada além desta vida? Quero que preste atenção, porque o que estou prestes a revelar sobre minha experiência de quase morte vai abalar sua compreensão de como as escolhas moldam nossas almas para 2025. Há anos, como um cientista cético, enfrentei a morte e descobri mensagens assombrosas sobre nosso futuro. Percepções que me sinto compelido a compartilhar agora. Lembro daquele dia tão claramente como se tivesse acontecido ontem. Estava em meu laboratório na universidade, cercado pelo zumbido familiar dos equipamentos e o aroma estéril do desinfetante, fazendo o que sempre fiz, buscando a verdade concreta e mensurável. Durante 15 anos, construí minha reputação como Dr. Alex Mercer, o professor que exigia evidências empíricas para tudo. Meus colegas costumavam brincar que eu não acreditaria na gravidade sem fazer os cálculos pessoalmente. Naquela manhã, eu havia rejeitado mais um artigo de um aluno sobre a consciência existir fora do cérebro. Mostre-me os dados, eu disse, observando seu entusiasmo desmoronar. A ciência não se baseia em sentimentos ou fé. Se ao menos eu soubesse como essas palavras voltariam para me assombrar. O experimento que estava conduzindo naquela tarde era rotineiro, ou pelo menos deveria ter sido. Eu estava analisando as respostas celulares à estimulação elétrica, algo que fiz centenas de vezes antes, mas algo parecia diferente. Talvez fosse a forma como as luzes fluorescentes pareciam piscar mais do que o normal, ou como o ar parecia carregado de uma energia que eu não conseguia explicar. Ignorei essas sensações, é claro. Intuição não tinha lugar na metodologia científica. O primeiro sinal de que algo estava errado veio quando meu peito se apertou. Lembro-me de ter alcançado minha caneca de café, vendo-a escorregar dos meus dedos em câmera lenta. Quando ela se despedaçou no chão, uma dor intensa percorreu meu braço esquerdo. Minhas pernas cederam, e o frio do chão do laboratório correu para me encontrar. Tentei pedir ajuda, mas minha voz me traiu. A última coisa que vi foi os azulejos do teto girando acima de mim, enquanto a escuridão se aproximava das bordas da minha visão. O que aconteceu a seguir desafiou tudo o que eu acreditava sobre a consciência e a existência. A escuridão que me envolvia não era o vazio que eu esperava. Em vez disso, parecia viva, pulsando com uma presença que só posso descrever como consciente. Como cientista, sempre imaginei que a morte seria como desligar um computador, uma simples cessação da atividade elétrica no cérebro. Mas isso era algo completamente diferente. Eu me senti flutuando, sendo puxado para cima por uma corrente invisível. O peso do meu corpo, a constante atração da gravidade que estudei durante toda a minha carreira, simplesmente desapareceu. Abaixo de mim, pude ver minha própria forma estendida no chão do laboratório, enquanto meus colegas entravam apressados, suas vozes abafadas como se viajassem através da água. Eu os observei começar a fazer RCP, seus movimentos precisos, mas urgentes. Era surreal observar minha própria morte em potencial com a curiosidade desapegada de um pesquisador. Mas isso foi apenas o começo. À medida que eu flutuava mais longe de minha forma física, as paredes do laboratório se dissolveram em um corredor luminoso que parecia existir além do espaço e do tempo. E eu não estava sozinho. Ao meu redor vi outras almas em transição. Algumas brilhavam com uma radiação pacífica, enquanto outras emanavam uma escuridão que fazia minha mente científica recuar em horror. Essas almas, essas energias conscientes, perceberam minha presença. Uma em particular se aproximou, uma presença brilhantemente iluminada que de alguma forma se comunicava sem palavras.
Você sempre buscou a verdade, parecia dizer, mas você estava olhando através da lente errada. A ironia não me escapou. Aqui estava eu, um homem que exigia provas físicas para tudo, vivendo algo que desafiava todas as leis físicas. O que esse ser me mostrou a seguir mudaria não apenas minha compreensão da realidade, mas também minha percepção do futuro imediato da humanidade. E o que aprendi sobre 2025? Bem, é por isso que preciso compartilhar essa história com você agora. Porque o tempo, na verdade, não é a progressão linear que sempre ensinei meus alunos. É mais fluido, mais consequente do que qualquer um de nós imaginou. A entidade de luz me guiou por aquilo que só posso descrever como uma vasta câmara etérea. De repente, minha vida começou a se desenrolar diante de mim. Não como um filme, mas como se eu estivesse vivenciando cada momento novamente ao mesmo tempo. Sentia a alegria da minha primeira descoberta científica, o orgulho de ter conquistado meu doutorado, mas também a dor que causei aos outros com meu ceticismo rígido. Cada comentário desdenhoso, cada vez que eu havia calado a curiosidade de um aluno sobre o desconhecido, tudo isso carregava um peso que nunca tinha reconhecido antes. Mas o que realmente me abalou foi quando outras almas começaram a se reunir ao meu redor. Elas formaram o que só posso descrever como um conselho, suas energias pulsando com uma urgência que transcendeu nossa compreensão terrena do tempo. Alguns irradiavam sabedoria e paz, enquanto outros pareciam carregar o fardo de escolhas que levaram a consequências devastadoras. Quero que você entenda algo crucial aqui. Essas não eram apenas almas aleatórias. Cada uma havia transitado recentemente da Terra, levando consigo o conhecimento acumulado de suas vidas e uma profunda compreensão das conexões entre as escolhas humanas e suas consequências espirituais. O que eles me mostraram sobre nosso futuro imediato me deixou tremendo. Mesmo agora, enquanto compartilho isso com você, posso sentir minhas mãos tremendo. Eles se comunicaram em ondas de puro pensamento e emoção, me mostrando visões de 2025 que eu gostaria de não ter visto. Mas aqui está a questão. Eles não estavam me mostrando um futuro fixo. Em vez disso, revelaram como nossas escolhas atuais, suas minhas de todos, estão se entrelaçando para criar o que está por vir. E deixe-me dizer, se não mudarmos de rumo em breve, o que vem pela frente será nada menos que catastrófico. Eu vi cidades imensas mergulhadas na escuridão, suas redes elétricas falhando sob a pressão do nosso consumo desenfreado. Não foi apenas um apagão temporário. Eu testemunhei como essa cascata de falências começaria na Europa por volta de maio de 2025, espalhando-se como um vírus através de sistemas interconectados. As almas me mostraram como essa crise decorre diretamente de nossa escolha coletiva de priorizar o lucro em detrimento da sustentabilidade. Nossa recusa em ouvir os avisos que estiveram bem diante de nós. Mas a situação piora. Através de sua sabedoria celestial, revelaram um colapso econômico iminente, diretamente relacionado à nossa exploração dos recursos da Terra. Eu vi desastres naturais, provocados por nossa negligência ambiental, desencadearem uma reação em cadeia nos mercados globais. As cenas que me mostraram de agitação social, de comunidades se voltando umas contra as outras à medida que os recursos se tornam escassos. Era como assistir os piores impulsos da humanidade amplificados por uma lente de desespero. O que mais me impressionou foi como essas almas enfatizavam o papel da escolha individual em tudo isso. Cada alma naquele conselho havia contribuído para esse futuro de alguma forma durante seu tempo na Terra, seja através da ação ou da inação. Algumas brilhavam com o arrependimento de oportunidades perdidas, chances que tiveram de se manifestar
ou fazer escolhas diferentes que poderiam ter alterado nossa trajetória coletiva. Veja, naquele reino, não há como se esconder da verdade de nossas ações. Cada escolha que fazemos cria ondas, que se estendem muito além de nossas vidas individuais. Eu assisti enquanto decisões tomadas em salas de reuniões corporativas, em escritórios políticos e até mesmo em nossos próprios lares se entrelaçavam em uma tapeçaria de consequências que se desenrolariam em 2025. Uma alma em particular se aproximou de mim. Sua energia carregava o peso de alguém que havia exercido um poder significativo na Terra, mas havia escolhido o ganho pessoal em detrimento do bem coletivo. O remorso emanando desse ser era quase insuportável. Através de nossa conexão telepática, eles me mostraram como suas escolhas ajudaram a pavimentar o caminho para a ascensão de novos líderes autoritários que explorariam as crises que se aproximam, usando o medo para consolidar poder e aprofundar divisões sociais. O Conselho deixou claro: os eventos que estão por vir não são aleatórios ou inevitáveis. Eles são o resultado direto de uma crise espiritual na consciência humana. Nossa escolha coletiva de ignorar as verdades mais profundas sobre nossa interconexão, nossa responsabilidade uns com os outros e com o planeta que nos sustenta. Mas eis o que me dá esperança. E por que estou compartilhando isso com você agora? Eles também me mostraram que ainda não é tarde para mudar de rumo. É aqui que eu preciso que você preste atenção, porque o que o Conselho revelou a seguir foi tanto aterrorizante quanto esclarecedor. Eles me mostraram como as escolhas que fazemos nos próximos meses irão amplificar ou mitigar o caos que se aproxima em 2025. Eu vi vislumbres de dois futuros possíveis se desenrolando simultaneamente, um de escuridão e um de esperança. Na linha do tempo mais sombria, testemunhei como nossa trajetória atual leva a uma tempestade perfeita de crises. Até março de 2025, os primeiros sinais importantes se tornarão impossíveis de ignorar. Vi enormes apagões tomando conta de cidades europeias, começando pelos centros industriais e se espalhando para fora. Mas isso não são apenas falhas técnicas, são a manifestação física da nossa desconexão espiritual, da energia que sustenta toda a vida. As almas me mostraram como esses apagões desencadeiam um efeito dominó. Imagine isso. À medida que as cidades ficam no escuro, a infraestrutura digital da qual nos tornamos tão dependentes começa a desmoronar. Sistemas bancários falham, cadeias de suprimento se rompem e o pânico se espalha como fogo. Em maio de 2025, o que começou como uma crise energética se transforma em um colapso econômico total. Eu observei os mercados despencarem. Não eram apenas números na tela, mas pessoas reais perdendo tudo o que haviam conquistado. Mas aqui está o que as almas enfatizaram com mais força. Esses eventos são apenas sintomas de uma crise espiritual mais profunda. Elas me mostraram como nossa consciência coletiva se fragmentou, dividida por barreiras artificiais de ideologia e medo. Vi o surgimento de líderes carismáticos que exploram essa divisão, prometendo segurança, mas entregando o controle. Suas palavras soam convincentes à superfície, mas no reino espiritual eu podia ver a escuridão que alimenta suas promessas. Uma das almas, um ser que havia recentemente transitado de uma posição de influência global, compartilhou uma percepção particularmente inquietante. Ela me mostrou como as redes sociais e tecnologias avançadas de IA seriam armadas durante esse período, criando ilusões de realidade tão convincentes que até mesmo as mentes mais críticas teriam dificuldades para separar a verdade da manipulação. A confusão e o medo resultantes
criariam as condições perfeitas para o controle autoritário. Mas então, em um momento que ainda traz lágrimas aos meus olhos, elas me mostraram o caminho alternativo. Era como assistir a uma tela dividida do potencial humano. Nessa linha do tempo mais brilhante, vi comunidades se unindo em vez de se desintegrar. Testemunhei como pequenos grupos de indivíduos despertos poderiam criar ondas de mudança positiva, começando com seus próprios bairros e se expandindo para fora. O conselho deixou claro: a chave para evitar a linha do tempo mais sombria está em nossas escolhas individuais e coletivas, agora mesmo. Eles me mostraram como cada pessoa que desperta para essa realidade se torna um ponto de luz no reino espiritual, criando uma rede de consciência que pode literalmente alterar o curso dos eventos futuros. Eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando. Com certeza eu teria sido cético em relação a tudo isso antes da minha experiência. Mas deixe-me compartilhar algo ainda mais pessoal. Durante meu tempo naquele reino, fui mostrado decisões específicas que tomei em minha própria vida que contribuíram para a crise que está por vir. Como cientista, eu desprezei e até ridicularizei ideias que não se encaixavam em minha visão materialista de mundo. Eu ajudei inconscientemente a criar um ambiente acadêmico onde a sabedoria espiritual era vista como inferior ao progresso tecnológico. As almas me mostraram como esse desprezo pela realidade espiritual levou a humanidade a desenvolver tecnologias sem sabedoria, a buscar progresso sem propósito e a construir economias que destroem os próprios sistemas que nos sustentam. Mas eles também me mostraram algo notável: como as mesmas redes tecnológicas que criamos poderiam ser usadas para espalhar o despertar em vez do medo, para conectar em vez de dividir. O que testemunhei a seguir foi talvez a parte mais profunda da minha experiência. O conselho trouxe para frente almas que acabaram de fazer a transição de várias partes do nosso mundo. Cientistas, professores líderes, pessoas comuns que viveram com uma consciência extraordinária. Cada um compartilhou sua perspectiva sobre as mudanças que estão por vir, criando uma tapeçaria de sabedoria que transcendeu qualquer ponto de vista cultural ou religioso. Eles me mostraram como os desastres ambientais que enfrentamos, as inundações, incêndios e tempestades que se intensificarão até 2025, são a resposta física da Terra à nossa desconexão espiritual. Mas esses eventos, por mais devastadores que possam ser, também criam oportunidades para a humanidade lembrar sua verdadeira natureza. Nos momentos de crise, quando as distrações habituais caem, as pessoas têm a chance de redescobrir sua conexão inata umas com as outras e com o planeta. Ainda não tenho certeza de quanto tempo estive naquele reino. O tempo não flui lá como flui aqui, mas nunca esquecerei o momento em que me disseram que eu precisava voltar. O Conselho das Almas se reuniu ao meu redor uma última vez, sua energia focada com uma intensidade que fazia suas comunicações anteriores parecerem fracas em comparação. Eles compartilharam uma mensagem final e crucial. Uma mensagem que agora entendo que era destinada não apenas a mim, mas a todos vocês. Eles me mostram como o próximo ano será um ponto de virada para a humanidade. Cada despertar individual cria uma onda na consciência coletiva. Essas ondas, eles me mostraram, podem reforçar os padrões que levam ao colapso, ou podem ajudar a criar um novo padrão de cooperação e consciência espiritual. A escolha, e isso é crítico que vocês entendam, está com cada um de nós. Quando voltei à vida naquele chão de laboratório, meus colegas ficaram atônitos. Os dados do desfibrilador mostraram que eu estive clinicamente morto por 7 minutos. De acordo com um dos paramédicos, eles estavam prestes a declarar o tempo de óbito,
quando meu coração começou a bater novamente. Mas o homem que voltou à vida naquele dia não era o mesmo cientista cético que havia desmaiado. As primeiras semanas após minha experiência foram desafiadoras, para dizer o mínimo. Como um homem da ciência integra algo tão além dos limites da compreensão convencional? Eu me vi passando pelas minhas rotinas diárias como um estranho na minha própria vida. Ensinar se tornou particularmente difícil. Como eu poderia ficar na frente dos meus alunos e fingir que o mundo material era tudo o que existia? Mas gradualmente comecei a entender por que fui enviado de volta. As almas naquele reino deixaram claro: aqueles de nós que vislumbraram essas verdades têm a responsabilidade de compartilhá-las. Não para convencer ou converter, mas para oferecer uma perspectiva que possa ajudar outros a fazer escolhas mais conscientes à medida que nos aproximamos desse período crucial. Deixe-me ser claro sobre uma coisa. Não estou sugerindo que devemos entrar em pânico ou ceder ao medo sobre o que está por vir. Na verdade, as almas me mostraram que o medo e o pânico apenas aceleram a linha do tempo mais sombria. Em vez disso, enfatizaram a importância de fazer escolhas conscientes a partir de um lugar de consciência e conexão. O que isso significa em termos práticos? Começa com mudanças simples, mas profundas, em como vivemos nossas vidas diárias. Quando tomamos decisões, sejam sobre o uso de energia, escolhas alimentares, nossos relacionamentos ou nosso trabalho, precisamos considerar seu impacto espiritual, não apenas suas consequências materiais. As almas me mostraram como essas escolhas aparentemente pequenas criam a base para mudanças sistêmicas maiores, para aqueles que estão assistindo e podem ser céticos. Acredite, eu entendo. 1 ano atrás, eu teria descartado toda essa história como uma alucinação, um truque de um cérebro que está morrendo. Mas eu comecei a entender que o verdadeiro ceticismo significa estar disposto a questionar não apenas as crenças dos outros, mas nossas próprias suposições sobre a realidade. Estou compartilhando isso agora porque estamos ficando sem tempo. As almas deixaram muito claro que a janela para mudar nossa trajetória coletiva começa a se fechar rapidamente à medida que avançamos para 2025. Mas, e isso é crucial, elas também me mostraram que apenas uma porcentagem relativamente pequena da humanidade desperta para essas verdades pode começar a mudar a linha do tempo em direção a um resultado mais positivo. Aqui é onde você entra. Cada pessoa que está assistindo isso agora tem o potencial de se tornar o que as almas chamaram de um nó de despertar na consciência coletiva. Suas escolhas, sua consciência, sua disposição para considerar perspectivas além do material, tudo isso cria ondas que afetam muito mais do que apenas sua vida individual. Passei os meses desde a minha experiência documentando tudo que vi, cruzando informações com eventos e padrões atuais, e me conectando com outros que tiveram insights semelhantes. O que encontrei apenas confirmou a urgência da mensagem do conselho. Os sinais que eles me mostraram já estão começando a se manifestar. Então eu estou pedindo a você, não eu estou implorando a você, para levar isso a sério. Reflita sobre sua própria vida, suas escolhas, seu impacto no mundo ao seu redor. Compartilhe esta mensagem se ressoar com você. Conecte-se com outros que estão despertando para essas verdades mais profundas. Porque o que eu aprendi naquele reino além da morte é que não somos apenas observadores passivos do que está por vir. Somos participantes ativos na escolha de qual futuro vai se manifestar. Lembre-se, as almas me mostraram ambas as linhas do tempo. A escuridão que testemunhei não é inevitável. Cada escolha
que fazemos a partir deste momento ajuda a determinar qual o caminho a humanidade tomará. Temos o poder de escolher a sabedoria em vez da ignorância, a conexão em vez da divisão, e a consciência consciente em vez do progresso cego. A questão não é se a mudança está chegando, mas qual papel cada um de nós desempenhará na formação dessa mudança. O futuro está em nossas mãos, mas não temos muito tempo para escolher nosso caminho. O que você vai escolher?